No meio da noite, o Escritório Nacional de Reconhecimento é tomado por alertas. As imagens dos satélites mostram explosões de calor simultâneas em 6 províncias chinesas. Não são mísseis, é outra coisa. Algo maior. Estações de radar são ativadas, navios de guerra se movem, satélites mudam de órbita. Os analistas observam enquanto o padrão se forma. Então percebem. A China ativou a cúpula dourada. Se funcionar, a vantagem militar dos Estados Unidos da América pode acabar rapidamente, forçando Washington a reagir. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar o que a nova rede de defesa cúpula dourada da China significa para os Estados Unidos. O Escritório Nacional de Reconhecimento percebeu que algo estava errado ao ver as estações de radar chinesas no Tibete serem ativadas em sequência. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando navios navais do Mar do Sul da China se posicionaram em padrões geométricos perfeitos, um posicionamento deliberado como nós em uma enorme rede. Drones de alta altitude subiram a certas altitudes sobre Xinjiang e ficaram lá. Além disso, dezenas de satélites ajustaram suas órbitas de forma incomum. 3 semanas antes, a CIA interceptou rumores sobre uma nova rede de defesa antimísseis que protegeria toda a China. O Departamento da China achou isso relevante, mas faltava contexto para entender totalmente. Ao amanhecer, analistas do Pentágono notaram: a cúpula dourada, primeiro escudo antimísseis continental, estava em operação. Se desse certo, todo o plano de ataque americano se tornaria obsoleto. Em poucas horas, autoridades dos Estados Unidos da América pediram uma cúpula dourada própria. Mas como isso realmente seria? Imagine o sistema antimísseis THAAD dos Estados Unidos da América já impressionante como um goleiro defendendo chutes ao gol. Imagine a China formando um time só de goleiros, todos prevendo o chute antes mesmo do adversário. A maioria já ouviu falar do Domo de Ferro de Israel, existente há mais de uma década. Sistema antimísseis projetado para proteger cidades. Um radar rastreia foguetes, morteiros ou drones e envia dados ao gerente de batalha. O sistema calcula a trajetória de cada projétil e só dispara um interceptador se houver risco para pessoas ou infraestrutura crítica. Se você pensa que a versão da China é só um conjunto maior de lançadores protegendo um lugar, está enganado. Pegue essa mesma lógica de triagem do Domo de Ferro de Israel, rastreie tudo, classifique o perigo, atire apenas no que importa e escale isso de uma única área metropolitana para todo um hemisfério. Essa é a promessa e o desafio do que a China constrói. Uma enorme rede integrada de sensores baseados no espaço, radares montados em navios, drones em instalações terrestres e inteligência artificial, todos trabalhando juntos para rastrear milhares de mísseis entrando ao mesmo tempo. Se funcionar como a China afirma, o cálculo estratégico do Ocidente pode ter sido totalmente invertido. Especialistas afirmam que esse pode ser o primeiro sistema de defesa aérea com alcance global, o que naturalmente representa um problema para os pares da China, que ainda estão correndo para tirar projetos semelhantes do papel, especialmente agora que sabem o que está em jogo. Por 70 anos, o poder militar dos Estados Unidos da América se baseou na certeza de que seus mísseis sempre superariam defesas inimigas. A China investiu bilhões de dólares achando que conseguirão. Mesmo se acertarem só metade, isso pode mudar tudo. Vale perguntar por que o mundo evitou guerra total por mais de 70 anos, mesmo com milhares de armas nucleares prontas para uso. A resposta tem tudo a ver com a ausência de sistemas como esses. A maioria das pessoas não percebe que o principal efeito colateral das armas nucleares é que elas tendem a manter a paz porque são inerentemente imparáveis. Há o conceito de destruição mútua assegurada, conhecido como destruição mútua assegurada em inglês. A lógica é fácil de entender. Ninguém lança mísseis nucleares porque todo mundo morre. É simples, não é? Não há como se defender de milhares de ogivas caindo. Qual o sentido de tentar? A estratégia passa a garantir que o inimigo saiba que, ao apertar o botão, assina sua própria sentença de morte. A vulnerabilidade inerente desse sistema é, na verdade, a característica que mantém todo mundo vivo. Enquanto ninguém puder se proteger, ninguém arrisca atacar. É o relacionamento mais disfuncional do mundo, mas de algum jeito funciona. Pelo menos até agora. Veja, o conceito de uma cúpula dourada muda isso, não porque tenha funcionado no passado, mas porque pode funcionar no futuro.
Nenhum sistema faz isso perfeitamente, mas talvez o suficiente para que planejadores militares sino-americanos repensem o risco. Sejamos claros, no pôquer arriscado da dissuasão nuclear, pensar diferente sobre o risco pode levar a cogumelos atômicos. Vamos supor que a China siga em frente com seu plano há muito ameaçado, uma chamada reunificação de Taiwan em 2027. Tudo começa com um bloqueio, seguido de ataques cibernéticos, pressão econômica e isolamento diplomático. Os Estados Unidos da América deslocam grupos de porta-aviões para a região. Com o aumento das tensões, alguém atira e a situação se complica. Porta-aviões americanos sempre atuaram com confiança em situações parecidas. Por quê? Bem, porque eles são protegidos por múltiplas camadas de defesa e apoiados por um poder de fogo avassalador. Quando as coisas ficam sérias, os Estados Unidos da América podem atacar alvos chineses a centenas de quilômetros de distância com um arsenal que inclui mísseis de cruzeiro Tomahawk. Mas a nova plataforma de Big Data de alerta antecipado distribuído da China muda isso rapidamente. A nova e brilhante rede de defesa deles pode, supostamente, rastrear os Tomahawks americanos desde o momento em que são lançados. Seu algoritmo de inteligência artificial coleta dados simultâneos de satélites, navios, radares e drones. O sistema pode identificar milhares de mísseis na fase de impulso, calcular trajetórias e direcionar interceptadores para destruí-los. Tudo isso antes de chegarem à estratosfera. Um ataque de 200 mísseis antes sobrecarregando o alvo agora enfrenta interceptação de 60% a 70%. Agora, as unidades navais americanas não têm mais acertos garantidos como antes. O jogo de azar ficou caro demais. Mísseis caríssimos são abatidos por interceptadores igualmente caros, sem saber quem ficará sem mísseis antes. Nesse ritmo, o problema tático vira pesadelo estratégico. Será que algum presidente arriscaria uma escalada nuclear por Taiwan, já que as armas convencionais custam o dobro e são metade menos eficazes? Comandantes americanos aposentados estão desejando esse tipo de sistema nos Estados Unidos. O sistema operacional atual é relativamente antiquado, preso a sistemas de lançamento projetados em um passado distante da Guerra Fria. Agora vamos ampliar isso para o cenário realmente grande de uma troca nuclear total. O arsenal nuclear dos Estados Unidos da América se baseia na tríade nuclear. Ela é composta por mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, em silos subterrâneos, mísseis balísticos lançados por submarinos e aeronaves bombardeiras. Ela foi criada com o conceito de superioridade numérica. Anos atrás, todo mundo sabia que não era possível interceptar 400 ogivas chegando ao mesmo tempo. Eles nunca tentaram construir defesas para isso. O ataque sempre vencia, confirmando a teoria. Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas concordaram em 1972 com o Tratado de Mísseis Antibalísticos que limitava as defesas. Por quê? Porque, ao se manterem vulneráveis, continuavam desmotivados a atacar. A rede de sensores Golden Dome foi criada para rastrear mísseis de submarinos na fase de impulso. Esse é o momento mais vulnerável quando os motores do foguete estão queimando, quente e brilhante. Submarinos da classe Ohio, antes discretos e escondidos no oceano, agora encaram uma realidade sombria. Seus lançamentos seriam rapidamente detectados e rastreados. Satélites conseguem detectar calor nuclear intenso em qualquer lugar, tudo ao mesmo tempo. No fim, é só matemática. Se a China interceptar 40% das ogivas, os Estados Unidos da América teriam que dobrar o arsenal para manter a dissuasão. Triplicar não faria a China construir ainda mais interceptores? O Escritório de Orçamento do Congresso estimou que manter e modernizar o arsenal nuclear dos Estados Unidos da América custará quase $1 trilhão na próxima década. Se a nova defesa da China levar os Estados Unidos da América a ampliar ou atualizar seu arsenal para superá-la, isso pode custar mais centenas de bilhões de dólares. Esse dinheiro poderia ter sido usado em infraestrutura, saúde e educação, áreas de real necessidade dos americanos. Agora, alguém precisa convencer o público de que é do interesse deles retornar ou até superar os níveis de dissuasão da Guerra Fria, o oposto do que gerações desejam desde a queda do Muro de Berlim. Nos últimos 30 anos, a doutrina militar americana se baseou em ataques de precisão à distância.
A ideia principal é que eles conseguem te atingir de longe sem precisar se aproximar. Tomahawks, drones e armas de longo alcance foram criados para manter pilotos e marinheiros americanos seguros, longe do perigo, enquanto atingem os alvos. Pode-se dizer que foi assim que os Estados Unidos da América venceram a maioria de todos os seus combates táticos na Guerra do Golfo, no Kosovo, no Afeganistão e no Iraque. Superioridade tecnológica esmagadora, operando de longe e sem interceptores confiáveis, garante grandes vitórias. A própria cúpula de ouro já torna essa doutrina obsoleta. De uma hora para outra, se seus mísseis continuam sendo interceptados de longe, você precisa se aproximar. Ficar mais perto significa mais perigo. Mais perigo traz mais baixas, algo que os Estados Unidos da América historicamente nunca aceitaram. Atualmente, todos os planos de guerra do Pentágono incluem contingências para a Coreia, Mar do Sul da China e Golfo Pérsico. De repente, precisam ser reescritos rapidamente. Esse padrão é antigo na história militar. Toda vez que alguém constrói uma defesa melhor, outra pessoa cria uma ofensiva mais forte para superá-la. Aconteceu com castelos, fortificações e agora com a defesa antimísseis. Ronald Reagan aprendeu isso da pior forma nos anos 1980. Em 1983, Ronald Reagan anunciou algo chamado Iniciativa de Defesa Estratégica, ou Iniciativa de Defesa Estratégica. A imprensa logo chamou isso de Guerra nas Estrelas, nome também usado pelos soviéticos, porque na verdade a ideia parecia ter saído de um filme de ficção científica. A ideia de Reagan era construir um escudo de defesa antimísseis, baseado no espaço que tornaria as armas nucleares impotentes e obsoletas, se a tecnologia americana pudesse salvar o país da devastação nuclear. Talvez os soviéticos desistissem de competir, mas não o fizeram, ao menos no início. Em vez disso, o plano saiu pela culatra e os soviéticos aceleraram ainda mais. Construíram mais ogivas, aprimoraram iscas e investiram em tecnologias para superar ou evitar defesas dos Estados Unidos. No longo prazo, eles se arruinaram tentando acompanhar o ritmo, o que foi visto como grande sucesso pelos defensores da Iniciativa de Defesa Estratégica, mas não antes da reação soviética iniciar uma corrida armamentista que intensificou a Guerra Fria e tornou o mundo mais perigoso. 3 anos depois, Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas somavam mais de 60 mil ogivas nucleares no auge. As duas superpotências logo perceberam que haviam criado um monstro. O Tratado de Mísseis Antibalísticos de 1972 representou um momento de clareza estratégica. Ao concordarem em limitar as defesas, eles poderiam limitar a própria corrida armamentista. Apesar das tensões, o tratado vigorou até 2002, quando os Estados Unidos se retiraram. Assim, poderíamos instalar defesas antimísseis contra estados desonestos como Coreia do Norte e Irã. O raciocínio na época era que era melhor se proteger de alguns mísseis de regimes instáveis do que de milhares de grandes potências. Mas a China ela estava observando e prestando atenção. E agora estamos vendo exatamente o mesmo padrão se repetir, só que mais rápido e muito mais complicado. Meses após a revelação da China, empresas como Northrop Grumman, Lockheed Martin e Wraith já apresentavam soluções ao Pentágono. Os suspeitos de sempre surgem com apresentações sofisticadas e preços bilionários. A primeira alternativa era fabricar mais ogivas, provavelmente caro demais para os americanos, considerando que modernizar a tríade nuclear dos Estados Unidos da América já custa muito caro. Havia outras opções. Você poderia adotar a estratégia de confundir o inimigo, carregando mísseis com iscas, palha e contramedidas eletrônicas, fazendo a ogiva real parecer lixo espacial e vice-versa. A ideia é sobrecarregar a inteligência artificial com vários alvos para que ela não os identifique a tempo do impacto. Outra opção são mísseis hipersônicos. Se o seu míssil voar baixo o suficiente e rápido o bastante, tipo Mach 5 ou mais rápido, ele fica abaixo do horizonte do radar até o último segundo. Isso dá aos sistemas de defesa segundos para reagir, em vez de minutos. A Lockheed está trabalhando no míssil ar-solo guiado 183 Aero, ou arma de resposta rápida lançada do ar, projetada exatamente para esse propósito. O problema é que armas hipersônicas são tecnicamente desafiadoras e caras. Além disso, a China já está trabalhando nelas também, o que sugere que eles já estão pensando em como derrotar suas próprias defesas. A outra opção é tentar cegar o sistema.
A plataforma chinesa de alerta antecipado em Big Data depende da qualidade de seus sensores. Então, e se você simplesmente eliminar os sensores, derrubar os satélites, bloquear os radares e invadir a rede? Essa estratégia nos leva à guerra cibernética e operações de contraespaço, trazendo novos problemas. A nova geração de defesa contra mísseis balísticos depende de satélites em órbita baixa, garantindo cobertura contínua. Esses satélites são tanto a força quanto o ponto mais vulnerável do sistema. Eles são visíveis, rastreáveis e muito caros para substituir. Os Estados Unidos desenvolvem armas anti-satélite desde o fim dos anos 1950, com tecnologia em constante evolução. O míssil SM-3 pode alcançar a órbita baixa da Terra. O misterioso avião espacial X-37B tem realizado operações orbitais secretas há anos. A China sabe das capacidades dos Estados Unidos da América e estes sabem disso. Isso gera o que estrategistas militares e analistas do Congresso chamam de situação de use ou perca. Cegar os sensores da China exigiria destruir seus satélites e ativos espaciais preventivamente. Claro, você pode criar uma vantagem tática, mas também desencadeou um ato de guerra inequívoco que pode provocar uma escalada imediata. Destruir satélites gera detritos que viajam a 27 mil quilômetros por hora em órbita. Esses fragmentos podem destruir outros satélites, o que cria mais detritos que destroem mais satélites, criando ainda mais detritos. Isso se chama Síndrome de Kessler, nome dado em homenagem ao cientista da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço Donald Kessler, que a previu em 1978. No pior cenário de efeito cascata, você torna a órbita baixa da Terra inutilizável por décadas. Você faz os céus voltarem aos anos 60 para cegar o oponente. Se sua força depende mais de pessoas do que de tecnologia cara, essa tática começa a fazer sentido. Em 2007, a China mostrou sua capacidade anti-satélite ao destruir um de seus próprios satélites meteorológicos. Esse teste gerou mais de 3.000 destroços rastreáveis que ficarão em órbita por décadas. Foi uma prova de conceito e um aviso muito claro de que, além de a China também ser capaz de fazer isso, ela está disposta a aceitar as consequências. Há outro paradoxo central na iniciativa da Cúpula Dourada, que a diferencia de sistemas de armas anteriores. É que você literalmente não pode verificar se ela funciona sem testá-la e não pode testá-la sem revelar suas capacidades. Para armas ofensivas, a verificação é simples. Satélites contam silos, inspetores visitam bases de bombardeiros e patrulhas de submarinos são monitoradas. Os números são verificáveis, mas como comprovar as capacidades de um sistema defensivo? Como você prova que uma rede de sensores pode ou não distinguir entre ogivas reais e iscas sem realmente disparar mísseis contra ela? Isso mostra que futuros acordos de controle de armas com defesa antimísseis terão problemas de verificação insolúveis. A China poderia alegar que a Cúpula Dourada é puramente defensiva e limitada. Os Estados Unidos da América não conseguiriam provar isso sem acesso a dados técnicos sigilosos que a China jamais forneceria. Reagan tinha um famoso ditado, ironicamente ensinado por um estudioso russo chamado Trust: mas verifique, pois tudo desmorona quando não há como checar. Por isso, muitos especialistas em controle de armas estão pessimistas sobre negociar limites significativos na nova era da Cúpula Dourada. E os Estados Unidos como ficam? Onde duas ideias opostas podem ser verdadeiras, as ações da Cúpula Dourada são o início de uma perigosa instabilidade estratégica. O choque que faltava para a inovação americana despertar. O pessimismo é convincente. A China aumenta anualmente os gastos com defesa, desenvolvendo mísseis antinávio, planadores hipersônicos, frotas de águas profundas, caças furtivos e Força Cibernética Nacional. Atribua isso ao escudo de mísseis integrado e, de repente, todo o plano de ataque dos Estados Unidos da América fica obsoleto. Simulações de guerra já apontam grandes perdas sem uma rede de defesa antimísseis continental. Com uma interceptação crível em grande escala, o custo sobe muito, mas os orçamentos seguem limitados. Cada dólar gasto para vencer uma cúpula no espaço não é investido em pontes, escolas ou hospitais. Ainda há o problema da aliança. A dissuasão estendida só funciona se Tóquio e Seul confiarem que Washington assumiria o risco. Se eles não acreditarem, a proliferação vira rotina
não mais teoria. Mas os otimistas não estão iludidos. O poder americano sempre cresceu sob pressão. Projeto Manhattan, Apollo Stealth, nenhum surgiu do conforto. Quando o objetivo é sobreviver, requisitos caem, prazos encurtam e o risco aumenta. A SpaceX não cortou custos de lançamento apenas comemorando os melhores. Ela fez isso voando, quebrando coisas, consertando rapidamente e voando de novo, até que a economia dos lançamentos espaciais mudou completamente. Essa energia invadiu a defesa de novo. Com a DIU mediando acordos, startups como Anduril e Shield, inteligência artificial logística e engenheiros resolvendo desafios, os Estados Unidos da América seguem com vantagens assimétricas. A China não pode apenas replicar um bloco aliado de 50 trilhões de dólares americanos, tecnologia privada avançada e instituições que se ajustam em tempo real. As vulnerabilidades de Pequim são estruturais: iminente declínio demográfico, dívida local alta e um sistema que pune quem admite erro. O ponto fraco das iniciativas do Domo Dourado é aquilo que ninguém está comentando: software. O jeito mais rápido de atravessar um domo pode ser uma única linha de código ruim, não um dardo hipersônico. Se você conseguir cegar apenas alguns dos sensores, só precisa fazer o sistema duvidar de si mesmo para que ele acabe se destruindo. Operações cibernéticas são silenciosas, negáveis, sem deixar resíduos, mas também são minas terrestres que podem escalar conflitos. Se as luzes piscarem numa crise, é falha, teste ou início de algo pior. Ambiguidade sob pressão é como erros se transformam em catástrofes. A lição para os Estados Unidos hoje não é condenação nem garantia de segurança, mas algo mais restrito e exigente. As novas iniciativas de defesa balística da China fizeram Washington enfrentar 3 questões. Os Estados Unidos da América podem garantir penetração e dissuasão em grande escala em meses e não décadas. Você consegue proteger sensores e redes para enfrentar a tempestade de interferências e ataques cibernéticos? Consegue fazer isso sem afetar orçamentos e a dissuasão dos aliados? Se sim, a Cúpula Dourada vira catalisador, não caixão. Se não, o manual antisseguro dos Estados Unidos da América a atacar à distância deixa de ser seguro. O tempo já está passando. Os próximos passos revelarão o mundo em que viveremos. A Cúpula Dourada pode alterar o poder dos Estados Unidos da América? E se as coisas escalarem mesmo? Assista ao plano da Terceira Guerra Mundial da China para ver como Pequim está se preparando para a próxima grande guerra. Ou clique neste vídeo em vez disso.